Que paredão emocionante, Voz do Além. Eita, já marquei meu cardiologista pra amanhã, 7h30 da manhã. Gente, porque hoje meu coração foi a milhão. eu vou falar pra vocês, e não é sobre Fernanda, Denisiane, mas é esse Big Brother que eu tava com saudade. Era aí, você tá entendendo o Sim, que eu tava querendo? sobre essa coisa que movimenta, que te surpreende, Sim, cara, entende? E é isso, tanto no discurso, quanto na própria direção que o jogo tava indo. Isso. Pra onde que as coisas apontavam, o que aconteceu depois. E a gente ficou todo mundo aqui a cara da Lady. Lady, quando viu que Denisiane saiu com 52,02% dos votos, ela não sabe a porcentagem, mas ela ficou desse jeito. Gente. E eu acho que a maioria das pessoas também, porque por mais que as pessoas torcessem ou não pra Fernanda e tudo mais, todo mundo, a gente achava que a Fernanda ia sair. Isso porque tava tudo apontando. A gente viu aqui as pesquisas com você. Sim. Ainda agora a gente tava olhando umas no Twitter. Mas o que eu tenho pra dizer é que o pessoal do Twitter resolveu votar. Resolveu Eu votar, acho tá que vendo? essa foi a grande diferença. De verdade, hoje a gente viu na internet uma movimentação muito grande do Instagram e do Sim. Twitter pra votarem pra Denisiane sair. É verdade. Então eu acho que isso pesou muito. O programa começa aí com 64 milhões de votos. O Tadeu já colocando como um recorde aí do BBB 24 nesse novo sistema de votação, que é um sistema entre o voto único e o voto da torcida, fazendo uma média. E no final do programa, quando tem o resultado, tá em 97 milhões. Foi Ou seja, muito, né? foram mais de 30 milhões de votos Durante o programa. Encostei no verde e tirei essa sorte. Encostei no verde. Então você fica aí com a gente que a gente vai comentar tudo sobre esse paredão. Vamos falar o que a gente pode pensar aí sobre o jogo a partir desse momento, quando Denisiane sai. Vamos falar também sobre o que aconteceu no dia. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, meu nome é Filipinho. E eu sou a Voz do Se Além. inscreva, deixa seu like, seu comentário. A gente tá sempre falando sobre o BBB, sempre a qualquer momento aparecendo por aqui, A né? qualquer Voz do momento. Além? E, gente, minha mão tá aqui, ó. Não se preocupa não que ela tá tremendo. Porque até agora eu tô à base da emoção, cara. Ele ficou amanhã. adrenalina pura, Falei gente. pro Felipe que amanhã vem a multa aí, pelo berro que eu dei. Desse jeito. O berro que eu dei. A gente tinha aí no paredão Denisiane, Fernanda e Matheus. Matheus e Denisiane, um ex-atual casal, até o próprio Tadeu pontuou isso, né, no durante o discurso. discurso. E eu vou ler o discurso aqui que o Voz do Além até anotou pra gente poder Pode ver ler. o que aconteceu. Muito obrigado, amor. Imagina, Ó, que isso. um segundo paredão seguido com a mesma situação, né? 2 contra 1. Será que isso pesa mesmo? Ainda mais com um voto pra eliminar. E aí, gente, é interessante perceber que nessa hora tava na Fernanda e ela fica surpresa. Fica. Porque lá dentro da casa eles ainda não sabiam, eu acho, se o voto ainda tava pra ficar, se tava pra eliminar, como é que tava o voto. É verdade. Aí o Tadeu continua. Será que pesou na semana passada ou será que agora pesa é pro outro lado? Porque agora é um casal, ou ex-casal. Foi a própria Anne que relutou muito antes de entrar num relacionamento com o Matheus pra não atrapalhar o jogo. Levou isso ao limite. Como se ninguém que viveu um romance nessa casa jamais tivesse ganhado o BBB. Como se desse pra resistir quando duas pessoas se envolvem desse jeito. Primeira prova juntos, vencedor e vice, parceiros desde o primeiríssimo dia. Isso ajudou ou atrapalhou? E pra Nanda, ir pra votação contra um casal ou ex-casal, aliados, é uma vantagem ou desvantagem? Quem chega mais forte nesse paredão? Aliás, como é que vocês sabem quem é forte? Que elementos vocês têm para avaliar a força de cada um nesse jogo? Avaliação pessoal sobre o jeito de cada um? Sobre as atitudes de cada um? Como garantir que essa análise não tá enviesada? A opinião aí de dentro pode ser o contrário da opinião aqui de fora. O que você vê como qualidade, aqui estão vendo como motivo pra te eliminar. Sim. Aquilo que você corrigiu porque considerava problema, aqui fora era visto como virtude. Sim. O que realmente precisava ser corrigido, você não corrigiu. Quem tá forte? Dá pra estabelecer um critério objetivo? Tipo, voltar do paredão? Ué, mas até domingo, mais da metade dessa casa nunca tinha ido ao paredão. Como avaliar as forças entre 17 pessoas? Como avaliar a força desses 3 estreantes nesse paredão? Aí ele começa a afunilar. Vocês vão perceber. E aí é muito dúbio se ele fala da Fernanda, se ele fala da Denisiane. Não, mas até agora tava servindo pra todo mundo, né? Então Os agora três. é que afunila, ó. É. Você tem uma história linda. História de uma pessoa batalhadora, incansável, orgulho de tanta gente que veio aqui em busca do melhor pra sua família. Ninguém questiona os seus méritos fora dessa casa, mas o que
que vence um paredão é o que você faz dentro dessa casa. Pode ter certeza que vai ter muita gente lamentando esse resultado, muita gente mesmo. Só quem não pode se lamentar é você. Na busca pela melhor maneira de agir dentro desse jogo, você corre o risco de se preocupar demais com algo que não faz diferença. Ou pior, corre o risco de abafar o que você considera fraqueza e, na verdade, é sua força. Mas, novamente, aí dentro não tem como você saber. Nunca é possível ter certeza se você tá entregando uma coisa e as pessoas estão querendo outra coisa. Essa parte aí servia tanto pra Anne, mas parecia que se encaixava mais com a Fernanda, Sim, né? exatamente. É. Aí quando ele vem nessa hora, parecia que era a Fernanda. Ó. Sim. Ele fala assim, a solução pra vocês é fazer como nos ensinou o mestre Djavan. Djavan, que é um dos cantores preferidos da Fernanda. Aí ela já beija Pitel, tipo Sim. assim, eu vou sair. Só que ele arremata muito rápido, ele fala... A solução pra vocês é fazer como nos ensinou o mestre Djavan. Quando é assim, deixa vir do coração. Quem sai hoje é você, Denise e Anne. Gente, olha, eu vou te contar. Porque todo mundo... Ninguém tava esperando, cara. E quando ele fala sobre o Djavan, é uma coisa muito assim, pra finalizar o discurso, pra Fernanda sair. Sim. Tadeu, eu tenho pra te dizer que você, com esse discurso, na minha humilde opinião, talvez eu esteja um pouco ainda na adrenalina, porque, gente, a gente acabou de assistir e tá vindo gravar. Acabou. Inclusive, se você assistir de manhã, talvez algumas opiniões até mudem, porque tem validade de 30 minutos a opinião de BBB. Mas eu diria que é um dos discursos mais legais dos últimos tempos de BBB. Eu também Nesse acho. sentido de deixar as coisas muito embaralhadas, inteligente, né? servia pra qualquer um ali. Eu tenho a impressão de que eles trabalharam muito nesse discurso, cara. Porque a Muito. gente, assim, claro que o Tadeu provavelmente é quem faz o rascunho do discurso, mas Sim. esse discurso deve passar por várias pessoas pra Certeza, aprovação, pra colocar alguns elementos, ou tirar alguns elementos que deem algumas Sim. dicas e tudo mais. E aí, dessa forma, a Denisiane é eliminada. O Matheus é a pessoa que começa a chorar muito, ele chora, vai levando ela até a porta da casa. Ela fala, você fez o possível, a gente fez o Sim. possível. Ele tem medo de ter culpa, né? Exatamente. Ele verbaliza isso pra ela, que ele tem medo de ter culpa da relação dos dois ter prejudicado ela, porque né? na parte do discurso em que o Tadeu fala sobre na busca pela maneira de agir dentro do jogo, você corre o risco de se preocupar demais com algo que não faz diferença, ou pior, corre o risco de abafar o que você considera fraqueza e na verdade é sua força, eles logo já linkam com a questão do Matheus, do término da Denisiane com o Matheus. Sim. Inclusive a Denisiane, quando sai, pergunta ao Tadeu ali no ao vivo, eu posso te fazer uma pergunta? Por um acaso, o meu relacionamento com o Matheus tem a ver com a eliminação? E o Tadeu fala, não posso te responder, porque ela ainda vai passar pelos programas da casa, né? É claro que esse foi um dos fatores, talvez, que fez com que o público pegasse um pouco de ranço dela, né? A gente não, mas não é somente esse fator. Eu acho que principalmente a virada do paredão se deve muito pelo próprio fato da Fernanda ser uma pessoa muito querida na internet. Sim. Né? E de ter novamente, igual na semana passada, ter tido efeito a atuação da Fernanda. Não tô falando atuação de atriz, não. Tô falando de como o desempenho dela no pós-Sincerão. Sim. E nem é tanto o desempenho dela, mas o desempenho dela dentro das situações que ela protagonizou com outras pessoas nas tretas de ontem. Isso, e aí eu diria mais, o quarto fada mais Lady, que aí agora é do quadradinho de 4 e foi pro quarto fada, foi quem talvez ajudou a Fernanda a ficar. Porque a Beatriz vai tirar satisfação com a Fernanda. A Beatriz vai, como a gente falou nos vídeos anteriores, sem muito argumento, o que faz com que seja difícil pra Fernanda entender. E aí a Fernanda, de alguma forma, sai por cima da situação. De modo que a própria Denisiane e a Alane depois orientam a Beatriz sobre ela se posicionar melhor, sobre ela pensar nos argumentos antes de ir pro embate. E a Lady também fica naquele embate que a gente também comentou aqui, de tentar pegar alguma história pra ela. E dessa forma, a Fernanda acaba aparecendo muito na madrugada. Jogaram os holofotes pra ela, e jogaram os holofotes pra ela. Exatamente. Tanto que, se a gente observa, a gente fez aqui uma enquete, a gente sempre faz uma enquete, né? A enquete na nossa aba comunidade. A gente fez essa enquete no domingo, assim que foi colocado o paredão. Tem 37 mil votos e a Fernanda tava pra sair com 60%. E aí o que acontece é que muita gente vota nas primeiras 24 horas, porque o próprio YouTube entrega nesse tempo. Então hoje, a gente fez lá no nosso Instagram
Instagram. Aliás, se você não segue a gente, vale a pena, ponto oficial. A gente fez uma enquete hoje pra ver como seria aí essa briga da madrugada reverberando pras Sim. pessoas. E olha como foi cravado. Parece que teve efeito, né? A Denisiane sai com 52,02 e as pessoas no Instagram colocaram 52%. Cirúrgicos, amor. Então, assim, a diferença aí é que a Fernanda fica com 47,16 e o Matheus com 0,82. Mas, assim, você percebe que a mudança das pessoas em relação ao voto Sim. aconteceu muito de ontem pra hoje. Sim, muito. Tendo o olhar de jogo, a melhor pessoa pra ter saído nesse momento realmente foi a Denisiane, que eu acho que ela já tinha chegado na contribuição da participação dela, eu acho que era aquilo ali, sabe? Eu acho que a Fernanda não ia agir em jogo diferente do que ela já tava agindo. Ela não ia pra outros caminhos. A Denisiane. Olha seu ato falho, hein? O que eu falei? Porque você esperava tanto que a Fernanda saísse que você falou a Fernanda. Tá vendo? Tá vendo como é que é? Mas a Denisiane não iria pra outros... Ela não faria outros caminhos dentro do jogo. Se a gente pra pensar agora, com a permanência do Matheus e da Fernanda, pro Matheus é um ótimo jogo. Ótimo. Eu acho que agora o Davi talvez tenha uma dupla no Sim. jogo, porque a gente sabe que ele já chamou a Isabelle várias vezes pra jogar com ele. E a Isabelle prefere um jogo sozinha. Então eu acho que essa dupla tende muito a crescer. Isso pode fazer, inclusive, o Matheus chegar mais longe do jogo do que como ele tava, porque tava, assim, numa inércia danada. É verdade. Né? Aí ainda tem a Fernanda, que eu espero que tenha uma mudança de comportamento dela, dessa coisa de ficar falando mal dos outros entre academia e quarto gnomo. Sim. Porque eu acho que é uma mensagem que mandam pra dentro da casa. Forte, porque agora também o grupo Fada vai começar a se assustar. A Lana e Beatriz vão ter que se movimentar. Sim. Elas não têm mais a coerência aí, como o próprio Tadeu fala, né? Que é o jogo da Denisiane. Não tem mais essa pessoa que encabeça o grupo Fada. Isso é ótimo, porque o Caos, ele também pega o grupo Fada. O grupo Fada que a gente tava vendo aí até agora, que era o grupo que tava mais confortável, né? Ou que tava mais fugindo de jogar, de combinar voto, sabe? Eu acho que eles ficam extremamente expostos e eu acho que isso é bom pro jogo. Porque a gente tá chegando aí no dia 50 tá próximo. E meio que dá uma embaralhada, sabe? Porque o que acontece? Se a gente pensar, o grupo Fada é Denisiane, Beatriz, Alana e Matheus. Se a Denisiane sai, o Matheus se aproxima do Davi, vai ser uma dupla, Alana e Beatriz. O grupo Fada perde na questão dos votos. Talvez elas tenham que se aliar com outras pessoas. E aí a gente também tem a racha entre Gnome e Puxadinho por conta da Raquel ter triturado a carta do Rodriguinho ontem. Só que agora, com a saída da Denisiane, talvez eles repensem em continuar juntos, porque talvez eles vão ter um número maior de votos. Ao mesmo tempo, a gente pensa o seguinte: Davi levou 9 votos, voltou de um paredão e todo mundo falou, não vamos mexer com Davi. Fernanda leva 10 votos da casa. Como a casa vai se comportar diante disso? É verdade. Né? Porque agora as pessoas vão ter medo de ir com ela. Porque dentro da casa todo mundo imagina que a Denisiane é muito forte. O próprio grupo Gnomo tentou. Foi a Raquel que colocou a Denisiane, o grupo Puxadinho e Gnomo, e eles sempre falaram: a Denisiane é forte. Se a gente quiser. Teve uma época que eles até falaram assim: se a gente quiser tirar o Davi, colocamos ele com a Denisiane. Então essa informação que chega pra eles, né? A Fernanda falava o tempo todo que ela ia sair, por causa. Um dos fatores também era a Denisiane, né? Só que aí o que acontece, o que eu acho que fica muito bom também no discurso do Tadeu, fica bem explícito pra eles lá dentro da casa, ou implícito pra alguns, é que ele deixa no discurso que não existe uma maneira certa de se jogar. Quando ele fala pra Denisiane, você fez o certo, mas aqui fora a gente achava errado. O que você fez errado aí dentro, aqui fora a gente achava o certo. Denisiane, que a gente comentou que vinha num discurso muito polido, um discurso muito dentro de antijogo. Caráter. Calor é o que eu tô sentindo aqui com a janela tudo fechada. Calor, vinha num discurso aí também de valores. A gente até chegou a comentar sobre isso. O próprio grupo Gnomo fala que era um discurso muito ensaiado, muito de vereador. A internet também falava sobre isso. E quando a gente olha aqui pra votação, já saiu no G-Show. Esses aqui são os dados do G-Show. Como a gente tem o voto único, que é uma vez só que pode votar por CPF, existe uma média dele com o voto, então, que é o voto da torcida. E você percebe que a Denisiane sai nos dois. Na média, na voto da torcida, ela tem 50% pra sair. E no voto único, 53%. Numa média, ela fica aí com
52. A Fernanda tinha no voto único 45 e na média 47, com o voto da torcida em 48. E o Matheus fica aí bem distante, nem Sim. precisa comentar, porque realmente não era um paredão sobre Sim. ele. Então você percebe que foi muito acirrado e realmente eu acho que foi uma virada. Sabe o que me empolga muito, principalmente se aproximando do dia 50? É que desde ontem o jogo ele tomou um fôlego, que eu vejo agora nesse momento que os dois lados perderam, entendeu? E eu acho que deixa o jogo mais equilibrado. Em que sentido? O Fada perdeu uma pessoa muito importante, da mesma forma como o Gnomo já estava sendo meio que prejudicado, porque ele já tinha menos força de... Entendi. Embora eles tentassem se articular, eles não estavam conseguindo, entendeu? Entendi. Então agora eu vejo todo mundo confuso. Não, confuso, e outras pessoas vão ficar bastante animadas, porque Rodriguinho já tinha sinalizado aí pra várias pessoas, não pra própria Fernanda, que ele queria... Sim. Pra várias não, acho que foi pra uma ou duas, né? Sim. Lucas e Bin, que são as pessoas que ele mais conversa. Que ele queria ver a Fernanda no paredão, porque ela tinha falas problemáticas, assim como o Rodriguinho também tem, como uma forma de ver se o jogo dele estava certo. Sim. Então o Rodriguinho vai achar que ele tá assim, Vai, meu amor. E é a melhor coisa quando o antagonista da história, ele entra nessa fase de que ele acha que ele tá super certo e chega ali na frente, ele vai quebrar a cara, porque a gente vai ver isso acontecer com o Rodriguinho. Vai ver, e eu tô muito animado porque eu acho que isso vai acontecer através da Fernanda, que é a aliada dele. Eu quero ver se isso vai acontecer. Então, e eu quero ver também, porque hoje a gente teve aí uma conversa de Pitel com Fernanda na parte da manhã, onde estava tendo uma ação ali, onde a Fernanda, ela fala pra Pitel o seguinte, ela fala assim, presta atenção, ó, deixa eu até achar no meu caderninho aqui, cadê minha página? É muita coisa. É muita coisa. Ela fala pra Pitel sobre a questão do jogo. Ela diz o seguinte, que se por um acaso ela sair, a Pitel ia ter que escolher. Ou ela ficava do lado do Rodriguinho, ou então ela ficava do lado do Rodriguinho e também do Puxadinho. E aí a Pitel fala assim, mas ele, sobre o Rodriguinho, ele cola com o Bin. Independente da volta que esse jogo dê, eu não vou colar com o Bin. E aí a Fernanda diz assim, eu no seu lugar, não tô te dando conselho, não tô, mas falando o que eu faria. Continuaria minha amizade com o Rodriguinho do jeito que eu já tenho, brincando, zoando, aquela coisa boa, aquela coisa toda, e trataria de jogo só com o Puxadinho. Então é interessante perceber também que de alguma forma, será que a Fernanda, esse conselho que ela dá pra Pitel, talvez seja um conselho que ela e a Pitel de alguma forma saiam fora? Vão tentar implementar agora, né? Porque como o Rodriguinho não joga com o Bin, mas ele é muito próximo do Bin e do Lucas, e ontem durante a discussão o Bin deixa isso muito claro, talvez isso incomode um pouco. Sim. Eu não sei se talvez também seja um conselho aí que a Fernanda dá, que ela diz que não é um conselho, pensando na saída dela, quer dizer que os três jogavam ruins. Acabou. Então, é meio que assim, eu como jogo parecido com o Rodriguinho, você não fica perto dele, não. É verdade. É meio que isso. Ela aconselhando ela pra posteridade, né? Exatamente. É verdade. Hoje, inclusive, falando do que aconteceu, o Rodriguinho ontem, né, que durante a madrugada aí na discussão, falou que ia apertar o botão depois daquele sincerão e tudo mais, acordou, a Fernanda pergunta se ele tava melhor, ele disse que tava igual, e aí a gente vai ver um Rodriguinho mais reflexivo, pensativo, mas até a né? parte do meio-dia, quando passou pra lá, começou a falar as asneiras dele, tudo que ele já fala. Que hoje ele foi imbatível, Nossa, meu Deus. Falou tanta polêmica. Tanta. E aí a gente vê também Michel acordando. O Michel falou que ele acordou mal porque ele tava pensando muito sobre a questão da fala do Bin. Lembra que a gente comentou que a Pitel tinha falado que o Bin tinha chamado ele de professorzinho, de história? Sim. E as pessoas estavam comentando isso na casa. Inclusive tem uma hora aí que a Lady puxa esse assunto no quarto fada, a Denisiane tá arrumando a mala dela e ela fala que ela não entendeu como forma pejorativa. Porque o Michel parece que é professor de geografia. E diz ela que o Bin chamou ele de professor de história no sentido de ele ser uma pessoa contadora de histórias, que cria histórias. E aí a Denisiane, no caso, vai e fala assim, eu tava lá, não foi dessa forma. Então a gente tem aí, ao mesmo tempo que o Michel tá chateado, tem as pessoas comentando sobre isso. Michel, inclusive, que fala com a Raquel aí no quarto do líder, sobre ele tá querendo virar a página sobre essas histórias, dessas fofocas que geraram os atritos
atritos. Porque diz ele que ele tem até algumas dúvidas sobre quem informou pra ele. Diz ele que a cabeça dele tá confusa, muita informação lá dentro. E ele fala assim, e se eu fui irresponsável com isso? Se eu falei um nome que não é? E aí ele diz que tá tentando puxar na mente dele, mas ele não consegue. Gente, é porque é tanto disse-me-disse, é tanto... Se fosse eu, talvez eu estaria duvidando também do que eu falei, entendeu? A Raquel falou assim pra ele, nossa, Michel, lá fora eu só me preocupo com as minhas encomendas, com o que eu tenho que comprar pra fazer os doces, e eu esqueço. Sim. Imagina aqui que é muita coisa e tal. Então ela coloca isso pro Michel. Michel, inclusive, que hoje, mesmo brigando com o MC Bin aí durante a madrugada, recebeu um coração dele no queridômetro. Eu não entendi, foi nada. MC Bin deu coração pra todo mundo, Clicou menos... errado. Não clicou, não. Menos pro Davi, pra Fernanda e pra Pitel, que ele deu alvo. Pras outras pessoas da casa, ele distribuiu corações. Será que é só pra confundir? Não, eu acho que é porque ele se mostrou bastante arrependido no dia de hoje, viu? Hoje ele teve uma conversa aí com o Rodriguinho. Mais emotivo, né? O Rodriguinho tava falando que ali dentro eles têm que ser egoístas. E aí ele fala pro MC Bin assim, a gente é muito de pensar em todo mundo. Eu sou assim também. Então o Rodriguinho é essa pessoa bem empática que pensa em todo mundo. Gato. E aí o Bin fala assim, se eu por acaso sair, eu vou torcer pro Davi, eu vou torcer pra Fernanda. Eu não consigo carregar isso daqui. E o Rodriguinho comenta que ele também não, que ele foi até a Raquel e falou que era pra ela ficar em paz, não precisava conversar com ele, que tava tudo resolvido. A Raquel que tinha triturado aí a foto do Rodriguinho, ele tinha ficado muito possesso, Sim. porque ela era do mesmo grupo que ele, né? Não vai mais jogar com ela, mas... Será que não? Eu não sei. Vamos ver até que horas que é não cômodo pra sei. Rodriguinho, porque a gente sabe como é que ele funciona Ele nesse vai jogo, esquecer né? isso pra continuar com... Ainda mais se Raquel e puxadinho lá, ou Michel ou Giovana pegar o líder. Pegar líder de novo? Aí Ih, já amor, era, aí já era. Vocês sabem como é que é uma hora dessa. Exatamente. Aí o Bin na academia hoje chorou, ele tava com o Lucas e ele falou sobre a família dele, ele tem muito medo de estar fazendo vergonha na família dele. E aí o Lucas vai, abraça ele e diz pra ele que uma das coisas mais bonitas do ser humano é saber reconhecer o erro e recalcular a rota. Então, de alguma forma, ele meio que fala que ele agradece muito a amizade dele, eles Foi uma conversam. conversa muito bonita também, né? O Bin desabafando, né? E aí a gente também tem outra conversa de recalcular a rota, porque hoje a gente teve um papo longo. Quem diria, meu amor? Entre Davi e Vanessa Camargo. Quem diria? Gente, o Davi, que a gente já sabe que ele já vem falando aí que ele tem o pé atrás com algumas pessoas que prejudicaram ele, que ele não ia deixar de conversar, mas que ele tá atento. Ele já sinalizou a Vanessa, já sinalizou a Denisiane, já sinalizou o próprio Bin. Então, assim, ele tá... Mas ele tem uma conversa com a Vanessa muito longa, onde eles comentam sobre várias coisas. O Davi, por exemplo, fala sobre a Fernanda. Ele diz que foi complicado ele ver a Fernanda na madrugada sendo atacada. E o quanto ruim você ver todo mundo te desprezando, afastando, te deixando sozinho. E ele fala, eu já passei por isso, é muito, muito ruim. Aí depois, a Vanessa ainda fala, você percebeu isso no que aconteceu? Ele vai citando os momentos. Sim. Depois disso, a Isabelle também chega ali no quarto, a conversa continua e vai pro MC Bin. E aí o Davi conta que, né, eles vão lembrando sobre o MC Bin, e o Davi fala sobre o fato do MC Bin ser a pessoa que motivou aí, de alguma forma, a briga que ele teve com o Nizam, por conta da fofoca que aconteceu. Sim. A Vanessa, então, aproveita e vai falar também sobre o quanto o MC Bin pilhou ela aí contra o próprio Davi. Sim. A Vanessa comenta que aquela questão que ela não gostou do Davi ter comentado com a Yasmin, sobre ela andar com pessoas. Lembra aquela questão que durou? Lembro. Ela fala que ela não tinha... Na primeira semana. Na primeira ou segunda. Bem no início. Ela fala que ela não tinha gostado, mas que ela tinha visto o Davi como um sem noção. Só que aí, quando a Yasmin conta pras outras pessoas, o Bin e a galera, segundo ela ali do quarto gnomo, acabam pilhando e faz com que ela pense que o Davi tinha sido maldoso. E aí ela fala assim, ó... Claro que é minha responsabilidade, não é culpa deles, tá? Eu me deixei envolver dentro disso. Tem coisas que eu sei, Davi, que se eu for passar pra outra pessoa, vai dar merda. Então, de alguma forma, ela admite aí que o Bin pilhou ela nessa conversa, mas ela também não deixa de assumir as responsabilidades. Porque, assim, a gente tem que entender que a Vanessa Camargo disse coisas muito
Muito, Ela exato, diagnosticou o Davi aí várias vezes, né? é. Só que quando eu olhei pra essa conversa, sabe o que eu achei muito interessante? Fala você primeiro, depois eu falo. Eu fiquei pensando muito o olhar da Vanessa enquanto jogadora, quando observou isso acontecendo com a Yasmin, observou as pessoas fomentando que o Davi tinha sido maldoso. Eu fiquei pensando, será que na cabeça dela ela não pensou assim, esse é o trem da minha história passando, eu vou montar nesse trem, me agarrar, e aí ela foi. Porque eu acho que ela achou que ela tava muito certa e que o Davi ia sair. E dessa forma, ela se tornaria uma protagonista do jogo. Sim. Porque vamos pensar, se por um acaso, se fosse o contrário, se ela realmente estivesse certa, o Brasil ia comprar muito a história, porque ela ia ser uma justiceira. Ela pegou a história da Yasmin, apossou pra ela, saiu espalhando pra todo mundo votar no Davi. Se o Davi sai e a história fosse o contrário, ela ia sair como uma pessoa. Gente, é ela que fez, ele sair. Eu fiquei pensando sobre isso, sabe? É verdade. E o quanto acontece que quando o Davi volta, ela fica morrendo de medo. Porque ela fala com o próprio Davi aí nessa conversa sobre o medo que ela tá de ser cancelada. Ela diz pra ele assim: o Davi fala pra ela que é pra ela fugir do paredão. E ela fala que ela vai fugir, ela quer ser líder, ela não vai se colocar. Mas ela diz assim: ó, o que tá me deixando aflita é que eu tô com muito medo de estar sendo odiada. O Brasil tendo ranço de mim, raiva de mim aqui no jogo, sem eu saber. E assim eu não quero ficar aqui. Aí o Davi fala pra ela: joga, vive, semana que vem outras pessoas vão ao paredão. A gente tem que viver aqui toda semana, porque toda semana é um paredão. Talvez essa conversa aí também pode estar embebida justamente desse medo dela, né? Com certeza. Dela falar, eu vou conversar com ele aqui também, pra eu colocar panos quentes na minha situação. Não, de maneira alguma, e é até interessante você falar isso, porque às vezes a pessoa pega um vídeo nosso e ela fala: vocês estão torcendo pra fulano, vocês estão torcendo pra ciclano. Gente, com toda a minha sinceridade, eu digo pra vocês, se o programa acabasse hoje, eu não tenho torcida. Mas eu acho que o Davi merecia o prêmio pelo protagonismo dele até agora e por ele ter levado o programa até agora. As histórias terem envolvido ele. Protagonismo é diferente de favoritismo, exatamente. Né? Protagonismo a gente só tá colocando na posição da pessoa que protagonizou as situações, né? Se você me perguntar um jogo coerente, eu vou dizer pra você que o jogo da Isabelle, pra mim, a postura dela é muito coerente. Mas eu não acho que é um jogo coerente porque ela foge muito do jogo. Ela não se propõe a estar ali pra combinar votos, pra tentar se safar. Então, de alguma forma, é uma postura coerente. Mas se você perguntar qual é o participante que eu mais torço, eu digo pra você que eu acho que nesse elenco não tem ninguém com carisma que me conquiste. Pra mim também não. Não tem. Pra mim também. No início até tinha um ou outro, que se vocês forem voltar lá nos primeiros vídeos eu digo, mas agora, até o momento. Então, assim, momento, não. Quando a gente... E aí eu até prefiro, porque eu me sinto livre, assim, pra ir cada momento na montanha tá gostando de uma coisa, sabe? Então, assim, o que eu acho é que o que a gente tenta fazer aqui, nem sempre a gente consegue, é pensar como a cabeça de cada um dos jogadores. A gente não vai conseguir isso sempre. Claro que pela trajetória a gente não vai analisar os recortes individualmente. Porque não tem como, por exemplo, olhar pra isso dentro do que eu falei e não pensar que a Vanessa Camargo tá muito ciente que ela tá conversando com uma pessoa que ela acha que é favorita. E a partir do momento que ela diz pra essa pessoa: eu tô com medo de ser cancelada, qualquer coisa que o Davi diga pra ela, talvez possa amenizar o cancelamento dela. Verdade. Ela tem consciência disso. Mas o que eu tô dizendo é que eu acho que talvez ela tenha achado que ela estaria fazendo o jogo certo. Entende? Eu amo ter um olhar de jogo como um jogo, sabe? Eu amo olhar pras pessoas assim e ver peças, sabe? Como se fosse tipo um tabuleiro mesmo. Ou então como se fosse uma série. Porque o que eu ia comentar aqui antes é que a saída da Denisiane me parece o final da primeira temporada do Big Brother. E próximo da metade do BBB, né? Próximo que são 100 dias, tá próximo dos 50. Exatamente. Você vê muita gente mudando de postura. O Davi fazendo os movimentos de defender o Bin, quando o Bin tá exaltado, ele chega a falar: calma, que não sei o quê. Ao mesmo tempo que o Bin também é um alvo dele. Né? Ao mesmo tempo que o Bin acordou hoje mudando a postura dele, se mostrando uma pessoa mais sensível. É como se os personagens estivessem tomando um outro rumo na vida deles, e ao mesmo tempo interessante perceber que, claro que todo mundo lá tem sentimento, mas a gente também não pode deixar de olhar com um olhar de jogador também, por exemplo, essa sensibilidade do Bin. Até quanto é um medo de meu Deus, será que eu fiz uma coisa certa ou errada? Assim como o Michel, será que eu disse alguma coisa que não foi verdade? Né? As pessoas, claro, elas têm sentimentos,
esse sentimento ele vai interferir no jogo, Aham. porque é um jogo de convivência e tem seres humanos ali. Mas Sim. ao mesmo tempo eles estão sendo vigiados, então o medo todo cresce muito, né? Com certeza. As situações que são vividas ali jamais serão Sim. vividas aqui o fora. pensamento de todo momento do cancelamento. Ai, será que eu tô cancelado aqui fora? Exatamente. É assim, então amanhã se prepara que começa a segunda temporada do Big Mas Brother. calma aí que a gente tem muito mais coisa pra poder E dizer tem sobre ainda. esse dia. Mas antes eu só vou ler as mensagens que vocês mandaram pra gente. Ó, o Felipe falou assim, Filipinho. Seu xará. Meu xará, curiosidade, você não acaba chamando Voz do Além de Voz do Além em off por força do hábito? Manda beijo pra Mari, um beijo Felipe, Um beijo, Mari. Filipinho. Você acredita que não, menino? Tem uma chavinha que desliga e eu não sei como, eu ainda nunca chamei ele, o contrário, Voz do Além ou pelo nome dele. Mas agora você falando inconsciente como ele age. Ele né? age, eu vou até ficar de olho porque vai dar até medo. A Rose falou assim, meninos, eu e o meu esposo Marcelo Gutierrez almoçamos todos os dias com Eita, vocês. que delícia. Fala que eu amo muito. Ó, Marcelo, presta atenção, Rose te ama muito, Mandou hein? avisar, hein? Um beijo, Rose, um beijo, Marcelo. Beijo. A Simone falou que acompanha a gente desde os vídeos de Buenos Aires. Ah, que delícia. Adora os vídeos de comida e acompanhar BBB com vocês é o meu novo vício. Que Ei, delícia, obrigado Simone. pela companhia, Um Simone. beijo. E a Isabel mandou aqui, ó. Isabel de BH mandou um quentinho. Ah. A gente começou a gravar aqui, ela mandou, ó. Gente, eu votei tanto durante o programa enquanto eu lia Harry Potter. Muito feliz que consegui salvar a Fernanda. Adoro vocês. Um beijo, Isabel. Isabel de BH. Então, muito obrigado a todo mundo. Se você também quiser mandar a sua mensagem pra gente, é só você apontar a câmera do seu celular aqui pra esse QR Code. Aqui, se ó. você estiver assistindo pela TV, ou se tiver no celular, no primeiro comentário fixado, você consegue mandar a sua mensagem e também apoiar nosso trabalho. E eu vou aproveitar só fazer um comercial, uma propaganda aqui, um merchanzinho rapidinho, do nosso outro canal. A gente tem um canal há mais de 4 anos aqui no YouTube, que fala de comidas. Ele chama Vale a Pena. Esse aqui chama Vale a Pena 2.0. Surgiu, é uma filial desse aqui. Sim. Que é o Vale a Pena. É um irmão. É um irmão Lá mais a gente novo. fala de comidas e a gente tá experimentando vários ovos de Páscoa. Então, se você quiser Gente, tá delícia, saber hein? qual o melhor ovo pra comprar, se é Sim. bom, qual é o preço, dá uma olhada lá que a gente vai amar receber vocês Com também. certeza. Tá bom? Vamos voltar então pra gente continuar falando aqui sobre o que aconteceu durante o dia. Vamos. E aí, é nesse momento, principalmente com a Pitel ali na academia, que o Rodriguinho solta várias coisas. Nenhuma novidade no sentido da gente já saber as coisas que saem da boca de Rodriguinho, mas ele fala sobre a incoerência da Raquel, eles falam ali sobre a incoerência da Raquel, que ele não vai ficar triste porque ele sabia que isso ia acontecer quando o jogo começa. Sim. Também falam sobre o Puxadinho mais o Gnomo, o Rodriguinho mais uma vez falando que eles não são um time. Sim. E ele também fala sobre o Davi, ele fala assim, o Davi, hoje eu olho pro Davi, se eu pudesse estar na final, pegar aquela mala que simboliza 3 milhões e dar na mão dele só pra não ter mais que conversar com ele todo dia, eu fazia isso. E ele falou também umas outras coisas polêmicas que eu entendi Rodriguinho falando isso para o público. Aham. Usando isso uma forma de um monólogo pra se defender. Aham. Ele fala assim, ó, eu vejo as pessoas aqui mentindo na nossa cara. Aí a Pitel fala, quem mentiu pra você? E o Rodriguinho fala, tipo umas besteiras. Ai, quando eu converso com os meus amigos, a gente nem fala de corpo de mina. Ah, mano, para! Aí a Pitel fala, eu não quero entrar nesse quesito. Acho sem cabimento. Mas... Aí o Rodriguinho continua, você tá entendendo? Como mulher, quando se junta, fala de homem também. Ô, mano, duvido que você vai falar, ah, pô, aquele cara não é bonito não, aquela barriguinha dele. Isso é normal, gente. Existe gosto. Gosto. Eu gosto de tal estereótipo e esse eu não gosto. É normal. Eu não aguento esse, ai, a gente não fala disso. Ah, meu parceiro, a gente não zoa em determinado tipo. Você zoa sim. Mentira. Eu não aguento, cara. Igual quando meus filhos falam, pai, você não pode ficar fazendo certas piadas. Gente, eu vou fazer essas piadas perto dos meus amigos, das pessoas que me conhecem, que sabem que eu não tô com Olha. maldade. Porque qualquer coisa que eu fizer fora do âmbito familiar ou amigável, as pessoas podem deduzir o que elas quiserem. Se eu tô no meu âmbito familiar,
todo mundo me conhece e sabe. Então eu acho que ele tá falando isso dele mesmo, Porque sabe? presta atenção, ele desmentiu pra Yasmin que ele estava na conversa. Sim. Aí algumas pessoas chegaram a falar que como é muito natural pra ele, algumas pessoas trouxeram esse argumento na internet, como é muito natural pra ele, talvez ele realmente não se lembre. Mas o que a gente pode pensar é que ele se lembra sim. Se lembra. Porque quando ele fala esse discurso aí na academia, ele tá dizendo para o público, naturalizando a fala dele lá no quarto com os meninos. Sim. Então, é isso que você disse, amor. E tem um fator também, gente, que é uma coisa que eu levo pra vida, que são... Tem momentos que você não esquece na sua vida, sabe quais são? Aqueles momentos que você dá uma gargalhada muito, muito profunda de algo que você riu muito. E ele fez isso, Você né? lembra de toda a gargalhada que você deu. Você vai lembrar da situação. E ele fez isso. E aí é interessante também pensar que na frente da Vanessa Camargo e da Yasmin, ele não fala dessa forma. Não. Ele não fala pra Yasmin Não. assim, nossa, Yasmin, porque ele poderia até mentir, eu não estava lá. Mas Sim. isso é natural, os homens... Não, ele não fala. Ele Não fala fala. com a Pitel, que é uma pessoa que a gente já falou, que ao mesmo tempo que pontua as falas problemáticas dele e da Fernanda, também não se posiciona a ponto de falar, olha, eu vou parar de andar com vocês. Sim. Porque assim, não tá dando. Você não, ela só fala, para com isso, eu não vou entrar nessa. Aham. Ai não, olha, lá vem o subterrâneo. Mas não fala de uma forma incisiva, de uma forma a cortar aquilo pela raiz. É verdade. Então ele usa ela como interlocutora pra poder dizer pro público que o que ele faz, várias pessoas fazem. Nesse sentido, eu vou dizer também que ele não está mentindo, porque a gente tem uma sociedade muito machista, Sim. que realmente vários homens se reúnem pra poder fazer isso. Só que o que ele tá tentando fazer ali é naturalizar uma coisa que não é natural. Sim. Não é natural no sentido de não deve ser feita, né? É natural, mas não pode ser naturalizada. Né? Exatamente. É É como natural pela sociedade, Isso, como a pelo sociedade que a foi gente construída, vive, né? Exatamente. Mas não pode ser naturalizada. Exatamente. É isso. E aí a Pitel, que tá ali na academia com ele, comenta também sobre o fato de que, se por um acaso ela votar em alguém, ela quer votar pelo jogo. Ela fala que ela sabe que o Matheus é uma ótima pessoa, que a Alana é uma menina doce, ela vai citando. E ela fala assim, mas eu não quero saber da história de vida das pessoas pra votar em todo mundo sem peso na consciência. Aí ela diz, eu quero que as histórias das pessoas pesem lá pra fora. Pra mim, votar nelas, não. E aí o Rodriguinho até fala sobre o Lucas. O Lucas que foi o voto do Grupo Gnomo, mas ia ser, né, o voto principal do Grupo Gnomo e Puxadinho. Sim. E que é uma pessoa próxima da Pitel. E ela fala, mas aí eu tive que votar em grupo. Se for por mim, não seria. Aham. E o Rodriguinho fala, se a Fernanda for embora... aí acabou mesmo. Aí vamos virar uma dupla sertaneja. Então não vão virar uma dupla porque ainda vai continuar um trio aí. Não vai. E Rod- eu quero ver pra onde que esse trio vai, tá? Exatamente. Sigo acompanhando. Rodriguinho, que também ali dentro do quarto gnomo, diz uma fala que causa muita interpretação. É uma fala polêmica. Outra? Outra. Ele não para. Olha o que ele diz. Se eu estou no paredão, ele falando sobre o Davi, Tá. e ele fica cantando assim, meu parceirinho, eu ia fazer história no dia do paredão. Aí a Pitel pergunta por quê? Ele fala, porque eu ia fazer história. Então, ele não confirma o que é, mas você sabendo sobre as falas de Rodriguinho, a Sim. maneira como ele age, o que ele vê. É isso que eu tô Você falando. deduz. Não tem como mais, né, você falar sobre alguém do Big Brother depois de quase 50 dias sem considerar o histórico dessa pessoa, Sim. né? No começo a gente vai vendo e vai tentando tatear, mas chega um momento que não dá. E pra mim, assim, na minha interpretação, é uma fala agressiva. Sim. É como se ele dissesse, se eu tiver no paredão e já for sair mesmo, aí eu vou fazer história. Até porque se a pessoa não quer falar, bom motivo não é, né? Exatamente. Senão ele falaria Senão o que ele iria fazer. Exatamente. Hoje a gente também teve uma conversa aí com a Raquel e a Denisiane, que foi eliminada, onde a Raquel fala pra Denisiane o motivo dela ter, de por um acaso, ela ter se expressado aí, da Denisiane ter falado que não ia votar nela, mas votou. A Denisiane falou, eu não disse que eu ia votar, eu disse que eu pensei. Fica naquela coisa de interpretação. E a Raquel também fala sobre o Lucas, que foi o Lucas que falou do voto da Denisiane na Raquel. Sim. E ela também chama aí depois a Alane pra poder conversar e colocar também a posição dela em relação à carta que ela triturou ali da Alane. E fica tudo bem. Sim. Também temos MC Bin e Giovana. MC Bin que ficou bem afastado da Giovana durante a parte do dia. Eles têm aí uma conversa na academia. A Giovana fala que não tomou nenhuma posição, apesar dela ser muito próxima ao Michel, que é do Puxadinho, que teve a discussão com o Bin, mas ela fala o quanto que ela viu o Bin diferente, o quanto não foi
foi legal, que ele levantou a voz pra Pitel, que ela não gostou do que ela viu. Então, assim, eles têm essa conversa aí que de alguma forma é uma conversa após aquela discussão que ele teve. Que teria mais efeito se eles tivessem uma coisa Uma mais... história, né, assim. mais exatamente, profunda. exatamente. E aí a gente teve quase agora, assim, mais pra parte da noite, perto das 9, 8 e pouca, o Matheus falando sobre o Davi. O Matheus fala com o Davi ali, também tá a Alane e Denisiane, e o Matheus fala assim: primeira vez que você não foi no paredão, mesmo estando livre pra ser votado. E fala até que o tratamento das pessoas com o Davi já tá mudado, já ganhou outra proporção. Sim. E aí a Denisiane fala assim: eu falei que iam mudar, não sei o quê. Eu até cutuco a Alane quando eu vejo. Mas a gente sabe que o próprio grupo Fada também mudou o posicionamento. Tirando o Matheus, que era uma pessoa que já era próxima do Davi, a própria Denisiane, a Alane e a Beatriz estão mais receptivas até em jogar com ele. Sim, elas só não admitem, né? Será que isso pode acontecer também? Ao invés de ser uma dupla Davi e Matheus, juntar Davi, Matheus, Beatriz e Alane? Eu não duvido. Não, porque o Davi já tá próximo ao grupo Fada. Sim. Eles já estão até conversando sobre jogo. Então talvez saia a Denisiane, mas entre Davi. Porque a Denisiane, vamos colocar aí que ela era uma das barreiras pro Davi entrar no grupo, o Davi gosta bastante da Alane e da Beatriz. Sim, elas são receptivas com ele. Sim. Então eu não vejo por que disso não acontecer. E aí o pódio dele é Matheus e Isabelle. Então eu acho que pode acontecer mesmo. Mas eu vejo a Isabelle fora desse grupo de fadas aí, até porque ela votou no Matheus também. Ali o Matheus, é verdade. Eu não vejo ela entrando no Fadas por enquanto, não. A gente teve aí durante o programa da edição de hoje o fabuloso destino de Raquel, que foi um VT aí sobre a Raquel, sobre a trajetória dela enquanto líder. Eu amei. Exaltando os pontos positivos, a questão dela ser planta, a questão dela se colocar mais no jogo. Sim. E a opinião das pessoas dentro da casa. Tivemos também aí um VT muito bonito da amizade de Davi com a Isabelle, mostrando desde o início do programa. E o Tadeu deixa muito claro aí sobre eles entenderem como foi a amizade deles e tudo mais. Tivemos também só eles saberem como é viver essa amizade, né? Da forma que eles vivem, com as regras que eles estabelecem. Porque também tem muita coisa na internet sobre, né? A gente viu aí até a mãe do Davi falando algumas coisas, depois apagando. Então muita gente fala... Muita gente supondo coisa. Então é meio que um VT que eu acho que também deixa isso assim, mais assim... É amizade, gente, amizade, ponto, né? acabou, Me parece que foi bem assim. E a gente tem um VT sobre o Gnomo e o Puxadinho. Inclusive, quando mostrou esse VT, eu falei assim: nossa, Voz do Além, eu acho que a Fernanda vai sair. Eles estão aproveitando o último VT desse assunto. Mas já era um VT pra falar sobre o final, porque tem um corte aí depois que a Raquel tritura a carta do Rodriguinho. Como também não sabem se vão voltar, colocaram um final, talvez depois coloque o recomeço. Coloca aí, ó, Fernanda como destemperada, Pitel como boca de sacola, Rodriguinho como rabugento, a Raquel como elemento surpresa, a Giovana como pezinho e o Michel como ganhador de provas, planta faz isso. E aí no final do VT mostra ali eles rachando. O fim nem sempre é o fim. Talvez já tava dando um spoiler aí do resultado do paredão, tá? Vai saber. O fim nem sempre é o fim. Mas eu acho que o fim nem sempre é o fim, sobre essa questão deles falarem que vão separar, mas poderem continuar. Né? Porque isso pode acontecer. A gente teve a fanfic BBB, que é aquele quadro onde pega as coisas da internet. Memes. Inclusive, várias pessoas aparecem, criadores do TikTok, do YouTube, do Instagram. A gente teve algumas semanas atrás os nossos colegas de canal de comida, o casal Nascimento aparecendo. Sim. E hoje a gente teve nossos colegas que falam de BBB também, de reality, estão aí há muito tempo, da Web TV brasileira aparecendo. Foi muito legal de assistir. E a gente viu também os plantagonistas voltaram com essa questão do Michel, da Giovana. Até fizeram ali na hora que a Raquel ganha a prova, como se ela tivesse muita torcida, porque ela e Michel acham que são muito queridos aqui fora. E ela observando. Eles estão ficando. Queridos? Estão construindo o caminho. Eu acho que Michel... favoritos não, mas queridos sim. Eu acho que Michel é bem difícil. A Raquel talvez sim, mas o Michel pela postura dele como fofoqueiro, a mentira que já teve o VAR. Não sei. A Raquel sim, porque a Raquel tem carisma também, né? A Raquel... Ela é uma pessoa amável também. E ela apareceu um pouco mais no jogo. Até por isso que vem ali elemento surpresa. Ela foi uma surpresa. Eu quero ver o que ela vai fazer pós aí a liderança. Isso. Aí que a gente vai ver. Aí eu quero ver também. Teve o quadro do Big Treta com o Luiz Miranda, que hoje teve a participação do Marcos, que foi eliminado. Ele tava usando uma peruca, e aí o Luiz brinca, ele devolve a peruca do Tadeu e não sei o que, faz uma brincadeira com ele. Então esse foi o resumo do programa. A gente quer muito saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários o que você achou
achou, como você acha que o jogo vai seguir a partir de então. Se você também ficou surpreso ou surpresa com o que aconteceu no paredão. E a Conta gente tudo vai aí pra acompanhando, gente. né, amor? É, porque a gente volta como? O quê? O quê? O quê? A qualquer momento. Um Beijo! beijo.